Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaques à informação e às regiões da nossa cobertura. Teresópolis acionou a justiça para que a empresa concessionária Águas da Imperatriz pague recursos de outorga que foram assinados no contrato de concessão. Uma carreta tombou na subida da Serra de Petrópolis na manhã dessa quinta-feira, interdita parcialmente o quilômetro 100 da rodovia. A Defesa Civil de Petrópolis emitiu um alerta de SMS de vento moderado a ocasionalmente forte para esta quinta-feira na cidade. A vereadora Júlia Casamasso, você vai acompanhar no nosso quadro Correio Político, anunciou a candidatura à presidência da Câmara Municipal de Petrópolis, que será realizada no próximo dia 1º de janeiro. E o Rio Previdência convoca pensionistas para o recenseamento obrigatório. O diálogo com o objetivo de levar informação pós-período de Natal. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, ao vivo para você, hoje 26 de dezembro. Vamos juntos com muita informação para a nossa região de cobertura, a quem para quem já agradece a sua participação, a audiência, a companhia aqui na TV Correio da Manhã. Lembrando que a nossa programação segue ao vivo também nas nossas páginas no Facebook, basta você pesquisar TV Correio da Manhã, assim como no canal do YouTube em TV Correio da Manhã. Nosso site tvc16.com também traz para você a nossa programação ao vivo. Não deixe você de conferir e participar, acompanhar tudo que acontece aqui no interior do estado. Vale lembrar, né, gente? Com esses perfis você pode assistir de casa, no computador, no telefone, no tablet. A variedade está aí para você. Além disso, você tem os nossos canais de contato, nosso e-mail e também o nosso WhatsApp. O e-mail tvccorreiodamanha@gmail.com, o WhatsApp DDD 24 99323 1675. Por ambos você pode mandar sugestões de reportagens, denúncias, reclamações e a gente traz ao vivo aqui para você. Inclusive tem você na TVC hoje, nosso quadro que traz aqui os anseios da população. A gente começa a edição de hoje trazendo aqui um registro de acidente, na verdade, que foi registrado nessa quinta-feira, porque uma carreta que transportava um container de tecidos tombou na subida da serra na manhã dessa quinta-feira. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 100 da BR-040, no sentido Juiz de Fora. O container, veja só, carregava 18 toneladas de tecido. De acordo com a Concer, o trecho opera em meia pista e o condutor foi encaminhado com ferimentos leves para o Hospital Adão Pereira Nunes. A concessionária informou que o trecho está sinalizado e não apresenta retenção. Chove em trechos da Serra de Petrópolis e Areal e as pistas estão escorregadias. Contudo, a gente recebeu uma outra atualização aqui referente a esse acidente que foi registrado na manhã dessa quinta-feira e a atualização é o seguinte: o transbordo de carga do tecido está em andamento no quilômetro 100 da BR-040 e está gerando agora, nesse momento, então 800 metros de lentidão logo após a Praça do Pedágio de Duque de Caxias, no sentido Juiz de Fora, ou seja, uma retenção ali, aproximadamente 800 metros, deve chegar a 1 quilômetro ainda assim, mas a gente vai atualizando as condições de tráfego na BR-040 para você. A gente fala agora sobre um outro tema, porque a Defesa Civil de Petrópolis emitiu às 6h03 da manhã dessa quinta-feira um alerta via SMS de previsão de vento moderado com ocasionais rajadas de vento forte para o município. A orientação é para que a população feche bem janelas e portas, evitando as correntes de vento dentro da casa. Também é recomendado não estacionar, atenção você motorista, veículos ou permanecer próximo a árvores, torres de transmissão e placas de sinalização que eventualmente podem cair por conta dessas rajadas de vento. Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. A Defesa Civil reforçou a importância de permanecer atento às atualizações.
para receber essas atualizações? Como fazer, como proceder? É muito simples, basta você pegar o seu telefone e cadastrar o CEP enviando uma mensagem de texto para o número 40199, ou seja, você vai pegar o número do CEP onde você mora e mandar uma mensagem de texto com esse número para 40199. A partir desse momento você vai receber os alertas diretamente no celular. E para mais informações você também pode acompanhar o site da Prefeitura de Petrópolis. O boletim meteorológico ele é atualizado ao longo do dia e está disponível em www.petropolis.rj.gov.br/boletim. Inclusive, a Defesa Civil de Petrópolis chegou a enviar um novo alerta de instabilidade no tempo para essa quinta-feira. Você vai acompanhar com a gente daqui a pouco, obviamente, a previsão do tempo e a gente vai trazer todas essas informações para você e de como que vai ficar o tempo para os próximos dias, né, gente? Apesar, como a gente sabe, o Natal na quarta-feira, a gente basicamente já caminha aí para o fim de semana. Bom, a gente fala daqui a pouco sobre o tempo, vamos então agora ao nosso quadro Correio Político. Tá chegando, né, gente? Você vai acompanhar, inclusive, aqui na TV Correio da Manhã, no dia 1º de dezembro, a posse, né, dos novos eleitos, tanto vereador quanto prefeito. Você vai acompanhar as cerimônias com a gente ao vivo, aqui na TV Correio da Manhã, assim como você acompanhou as eleições, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Mas a gente traz uma atualização para você, porque a vereadora Júlia Casamasso, pessoal, anunciou a candidatura à presidência da Câmara Municipal. De acordo com ela, com o objetivo de proporcionar uma liderança transparente, participativa e independente. Como vereadora, Júlia tem um mandato combativo que fiscalizou aí o executivo e também tem o objetivo de melhorar a vida do povo petropolitano. Ela agora busca então transformar a Câmara em um espaço de representação popular, foi o que inclusive citou no texto. Para lançar a candidatura, a vereadora publicou uma carta pública intitulada da seguinte forma: "Chegou a hora de uma mulher trabalhadora presidir a Casa do Povo por uma Câmara Municipal aberta, participativa e verdadeiramente independente." Fecha aspas. No documento, Júlia enfatiza a necessidade de uma Câmara que atenda às demandas da população e atue de forma independente, sempre ao lado do povo. Uma das motivações da vereadora para lançar a candidatura foram os acontecimentos no fim desse ano. Entre eles o seguinte, abre aspas, ela cita na carta: "Colocaram para votar em urgência a reforma da Previdência e o aumento salarial para o Executivo. E, ao mesmo tempo, vetaram emendas que garantiriam a merenda escolar." Fecha aspas. Um dos motivos, inclusive, da vereadora, então, anunciar essa candidatura à presidência da Câmara. Lembrando que essa presidência, gente, ela vai acontecer também agora, no dia 1º de janeiro. E você vai acompanhar aqui com a gente, junto da nossa programação ao vivo, seja no Correio Político, seja nos nossos telejornais. A gente lembra, inclusive, que já foi até anunciado também pelo atual presidente da Câmara, vereador Júnior Coruja, que vai mais uma vez se candidatar para a presidência da Casa. A gente vai acompanhar, obviamente, todos esses andamentos, movimentações, para saber, então, como que vai ser a eleição, a mesa a diretora da Câmara Municipal para o ano de 2025 e 2026. Lembrando que o mandato são de 2 anos, tá, gente? Então, essa eleição ela já é resolvida logo no dia 1º, onde são votados, os parlamentares votam, e aí assim a gente já tem o resultado e a gente vai trazer tudo isso para você e como que vai ficar também a cerimônia, não só dos vereadores, mas também do prefeito, no dia 1º de janeiro. E assim a gente finaliza o Correio Político de hoje. Gente, chegou o momento de trazer aqui os anseios da população, denúncias, reclamações, no nosso quadro Você na TVC. Olha só, gente, o lixo continua sendo a principal reclamação referente ao nosso quadro Você na TVC ao longo desse ano de 2024.
E a gente tem mais registros que foram encaminhados pela população aqui para a nossa equipe. Uma delas, a gente vai colocar na tela para você, é referente à localidade do Independência. Veja só esse cenário, gente. A quantidade de lixo no local. E aí, além dessa quantidade de lixo, a gente já consegue ver, notadamente nessa imagem, que já se mistura com o lixo, né, o descarte mesmo de casa, o entulho. A gente não consegue nem ver a caçamba na primeira imagem, de tanto lixo que tem. A gente vê aí, ó, animais, né, ali alguns pombos já comendo, né, ali parte do lixo. Olha só, por essa imagem, a quantidade de lixo é tão grande que a gente não consegue ver as caçambas. Elas estão aqui, ó, agora chegando praticamente no meio da tela. E olha só essa situação impressionante, pleno Natal, turistas na cidade, e esse é o cenário que a população enfrenta. Passei, inclusive, também nesse dia 25, na véspera também, por algumas regiões da cidade, como Estrada da Saudade, e o acúmulo de lixo era tão grande, gente, tão grande, que chegou a tombar a lixeira e o lixo invadindo a rua. Isso aconteceu também não só na localidade da Estrada da Saudade, mas aconteceu também em pontos da Posse, por exemplo, que o lixo começava a invadir a rua, no acesso para quem vai, por exemplo, para Rio Bonito, São José do Vale do Rio Preto, que pega ali por dentro da Posse, a mesma situação, caçambas abarrotadas, o lixo já invadindo parte da rua, porque não é feita a coleta de lixo de forma adequada. A gente já citou aqui, o Ministério Público já entrou com ação na Justiça, chegou a pedir multa, inclusive, para o presidente da CONDEP, para o prefeito. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou esse pedido do Ministério Público, mas mesmo assim deu um prazo de 72 horas e o que a gente vê nas ruas hoje é uma grande quantidade de lixo. E pelo visto, isso não vai ser solucionado em 2024. É mais um dos problemas que a próxima gestão vai ter que tentar resolver. A gente sabe que o problema é muito grande e a gente tem outras imagens, inclusive, para mostrar para você também na localidade, na rua João Xavier. Olha só essa situação, gente. Imagens que o pessoal foi mandando aqui para a nossa equipe e você está vendo aí. É um cenário muito triste, porque a população não merece esse tipo de situação. Moradores do Roseral também já reclamaram aqui com a nossa equipe da quantidade de lixo. Foi feita a retirada uma vez, depois não voltou mais e a situação se repete. Assim como essa imagem que você vê aí, são duas caçambas também lá na localidade, pelo que os moradores passaram aqui para a nossa equipe, e estão com este mesmo cenário. Esse amontoado de lixo que já fica na rua, espalhado. E lembrando, gente, estamos num período de chuva. A gente vai trazer logo daqui a pouco para você a previsão do tempo. E a gente vai falar sobre justamente a possibilidade de chuva, já adiantando aqui para você. E o ponto é, essa quantidade de lixo na rua, como você viu ali, literalmente na rua, o que acontece? Chove, esse lixo é carregado. Parte, a gente sabe, né, alguns animais mexem no lixo procurando comida. O que acontece? Esse lixo está rasgado, a chuva vem, carrega isso tudo. Vai entupir bueiro, vai entupir diversos locais. As ruas, o espaço onde a água escoa não vai ter, não vai existir escoamento. E o que vai acontecer? Alagamentos. Esse lixo contaminado com churume pode contaminar o lençol freático, entre outros problemas que a gente já citou aqui. Trouxemos entrevistas com ambientalistas, então a gente espera que definitivamente esse serviço possa ser regularizado o quanto antes, porque parece que em 2024 ele não vai ser. Lembrando então, gente, para você participar aqui do nosso quadro Você na TVC é muito simples. Tá aqui ó, o nosso e-mail e o nosso WhatsApp. Você pode mandar vídeos, como você viu agora, fotos, áudios comentando sobre alguma denúncia, alguma reclamação, alguma falta de serviço que não foi realizada. E a nossa equipe traz ao vivo aqui para você e, obviamente, cobra as entidades, né? Cobra aqui os órgãos específicos, os órgãos responsáveis pelos serviços. E assim a gente finaliza mais um quadro Você na TVC no Correio Petropolitano Debate de hoje.
A gente faz um breve intervalo, volta daqui a pouco para trazer então para você a previsão do tempo para essa sexta-feira. Gente, o Natal praticamente cortou a semana no meio. Fim de semana já está chegando de novo e a gente já volta. Não saia daí. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu. Há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate de volta, e antes da gente trazer aqui a previsão do tempo para você para essa sexta-feira, vamos a uma atualização sobre aquele acidente que a gente citou aqui no quilômetro 100 da BR-040. A Conselho acabou de divulgar uma nota informando o seguinte: a praça de pedágio em Duque de Caxias, no quilômetro 102, foi temporariamente interditada para que seja realizado o destombamento da carreta. O acidente, a gente lembra para você, foi registrado na manhã dessa quinta-feira no quilômetro 100. Apesar de ter a via ali parcialmente interditada, uma das vias ainda era possível trafegar, para esse destombamento vai ser necessário então essa interdição. Então, praça do pedágio no quilômetro 102 em Duque de Caxias, fechada no sentido Juiz de Fora, tá, gente? Ela segue operando normalmente no sentido Rio de Janeiro. Agora sim, vamos à previsão do tempo. Já adianto para você, os próximos dias serão de chuva, tá, gente? Para quem estava esperando aí o fim de semana com sol,
vai ter que aguardar mais um pouquinho, viu? Bom, vamos à previsão do tempo. A gente vai colocar aqui no nosso telão para você, então, as temperaturas e as cidades da nossa região de cobertura. E a gente começa falando, então, sobre Nova Friburgo, que amanhã, nessa sexta-feira, né? Passa rápido a semana quando tem um feriado no meio dela, né, gente? O dia vai ser, então, parecido com o de hoje, tá? Temperaturas variando entre a mínima, a gente já consegue ver no nosso telão, de 20 e máxima, então, de 25 graus para essa sexta-feira. E ela vai ser chuvosa na parte da manhã e à noite. À tarde pode ter ali períodos de sol entre nuvens, mas também ainda há possibilidade de pancadas de chuva para o período da tarde. Em Teresópolis, o dia será nublado, com chuva durante a parte da manhã e também a parte da noite. À tarde, ocorre temporal. Os termômetros na cidade vão variar entre mínima de 23 e mínima de 20 e máxima de 23 graus, como a gente consegue ver no nosso telão. Aqui em Petrópolis, o dia vai seguir essa tendência. Parecido, similar com o de hoje, as temperaturas aqui em Petrópolis também vão variar entre mínima de 21 e máxima de 23 graus, ou seja, uma amplitude térmica pequena. E o dia será, nessa sexta-feira, vai ser como? Dia sol com algumas nuvens e pode chover rápido na parte da manhã e também na parte da noite. Em Paraíba do Sul, a quarta cidade aqui no nosso telão, o dia será de sol com muitas nuvens a períodos de céu nublado. Há possibilidade de chuva pela manhã e à tarde pode ser registrado temporal. À noite a chuva permanece. Os termômetros vão variar entre mínima de 21 e máxima de 26 graus, um pouco mais quente que as outras cidades. E para a gente finalizar então aqui a previsão do tempo, em Três Rios também chove nesta sexta-feira, ela que vai ser de sol com algumas nuvens, pode chover rápido na parte da manhã e também na parte da noite. E as temperaturas na cidade vão variar então entre mínima de 22 e máxima de 26 graus para esta sexta-feira. A gente vai colocar em tela cheia para você acompanhar como que fica então a previsão para essa sexta-feira, quase fim de semana, né, gente? Quase fim de semana. Você está vendo aí, temperatura bem agradável, nem muito quente, não está fazendo frio também agora nesse período, mas a chuva permanece para essa sexta-feira e claro, você vai acompanhar com a gente também a previsão para o fim de semana no programa de amanhã e assim a gente finaliza a previsão do tempo. Olha só, gente, pouco mais de 1/3 dos brasileiros pretendem viajar no verão e devem injetar mais de 148 bilhões na economia, foi o que revelou uma pesquisa divulgada pelo Ministério do Turismo. Segundo o levantamento Tendências de Turismo Verão 2025, comportamento da população brasileira, 59 milhões de pessoas, ou seja, 35% da população do país, planeja viajar a lazer entre dezembro desse ano e fevereiro de 2025. A contribuição do turismo interno na economia foi calculada com base no gasto médio, que vai subir neste ano. De acordo com a pesquisa, cada turista brasileiro pretende gastar em média R$ 2.514 neste verão. É uma alta de 34% em relação ao verão passado, quando a média ficou em R$ 1.877. Feita em parceria com Anexos Pesquisa e Inteligência de Dados, o levantamento mostrou que 97% dos viajantes brasileiros escolheram um destino nacional, ou seja, no próprio país. A praia continua como o principal atrativo da estação. Aliás, né, gente, verão não tem como não escolher uma praia, né? Isso foi citada por 54% dos entrevistados. Em segundo lugar, vem os destinos ligados à natureza e ao ecoturismo com 10%. Seguido por atrações de aventura e de saúde e bem-estar, ambas as categorias com 5%. A duração média de viagem está em 12 dias para essa temporada. Segundo a pesquisa, fatores como belezas naturais, preço baixo e a possibilidade de reencontrar parentes e amigos se destacaram entre os principais motivos na hora de escolher um destino turístico. Você já está em casa e já se planejou, vai viajar esse ano? Tem gente que gosta de aproveitar esse período. Às vezes tem férias coletivas, né, na empresa, aproveita ali para viajar, para curtir com a família, para visitar os parentes. Outros, porventura, já são mais ali criteriosos, buscam um planejamento maior antes de fazer uma viagem.
Até porque a gente lembra, né? Início do ano sempre tem muito compromisso, IPTU, IPVA, para quem é pai, responsável, e tem o material escolar das crianças também, enfim, é necessário realmente fazer um planejamento para manter as contas em dia já logo no início do ano. A gente fala agora sobre o INSS, porque os cerca de 40 milhões de beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social já podem conferir a data de pagamento das aposentadorias, dos auxílios e das pensões de 2025. A autarquia divulgou, no último dia 18, o calendário de depósitos para todo o próximo ano. Os depósitos vão seguir a sequência de anos anteriores, com um calendário para quem recebe um salário mínimo e outro para quem ganha mais de um salário mínimo. Para cada categoria, as datas de pagamento serão determinadas pelo número final do cartão, sem considerar o dígito verificador. A aposentadoria, a pensão ou o auxílio de janeiro vão ser depositados no dia 27 do mês que vem e no dia 7 de fevereiro para quem ganha um salário mínimo. Segurados com renda superior a esse valor vão receber o dinheiro entre o dia 7 a 7 de fevereiro. Os segurados do INSS podem consultar o valor a receber do benefício por meio do aplicativo Meu INSS ou pelo site meu.inss.gov.br. Também é possível verificar por telefone ligando na central 135. O usuário deve ligar de segunda a sábado de 7 da manhã até as 10 horas da noite, informando o número do cadastro de pessoas físicas, o CPF, e confirmando os dados cadastrais. Com o reajuste do salário mínimo previsto para o 1º de janeiro, o valor reajustado só será pago entre o fim de janeiro e o início de fevereiro. Então tá aí, você já pode conferir no aplicativo Meu INSS ou no site oficial. Em qualquer outro canal, gente, não utilize. Esses são os locais para você conferir a data de pagamento e também os valores. O governo do estado do Rio de Janeiro está convocando mais de 23 mil pensionistas para o recenseamento obrigatório. Os que não cumprirem a determinação podem ter benefício suspenso. De acordo com o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, o Rio Providência, o período regular do recenseamento obrigatório de pensionistas ocorreu entre novembro de 2023 e outubro desse ano. Dos 79.645 beneficiários aptos ao procedimento, mais de 23 mil, gente, não realizaram o procedimento nos meses correspondentes ao do aniversário e podem ter o benefício suspenso já nas próximas folhas de pagamento. Para evitar a suspensão do depósito, a autarquia informa que vai continuar com o procedimento, regularizando a situação, então, dos pensionistas que deixaram de atender a convocação. O mesmo vale para aqueles que já tiveram pagamento suspenso este ano em razão da ausência. Os faltosos podem agendar o comparecimento a qualquer uma das agências ou postos do órgão por meio do site www.rj.gov.br/Rio Previdência, tudo junto. Após o agendamento, o pensionista deve comparecer na data, horário e local definidos com os documentos de identidade, ou seja, o RG, CPF, título eleitoral e comprovante de residência recente. Então você que é pensionista do Rio Providência, não deixa para a última hora, porque, na verdade, já está deixando para a última hora. Então, não deixa de fazer essa atualização, que ela é obrigatória para não ter o benefício suspenso. A gente fala agora sobre Teresópolis. A prefeitura da cidade acionou a justiça pela falta de pagamento da segunda parcela da outorga de água e esgoto, que deveria ter sido paga pela concessionária Águas da Imperatriz. Segundo o Executivo Municipal, a empresa responsável pelo serviço de água e esgoto não cumpriu uma das obrigações contratuais, conforme o contrato de concessão. A concessionária deveria ter realizado o pagamento da segunda parcela da outorga no dia 4 de dezembro. A Águas da Imperatriz alega que o município descumpriu o contrato ao não informar dívidas anteriores relacionadas a contas de água da concessionária anterior. No entanto, conforme a gestão municipal, não há dívida constituída nem fato gerador dessas faturas. A Águas do Imperador alega que o município descumpriu o contrato ao não informar essas dívidas anteriores relacionadas às contas de água da concessionária anterior. No entanto, a gestão informou essa questão, que não tem dívida. Mas como que fica essa situação? Em nota, a concessionária informou o seguinte:
Portanto, o município não pode reconhecer débitos que não forem legalmente comprovados ou valores que não estejam formalmente estabelecidos e documentados. E a prefeitura também esclareceu essa situação, só que ainda tem essa incerteza e gera uma insegurança jurídica, né, gente? Afinal, é uma concessão recente. A gente trouxe aqui todos esses andamentos, os processos de uma nova licitação em Teresópolis, uma licitação que inclusive chegou a ser questionada, a gente lembra para vocês também, aqui no Correio Petropolitano Debate, fizemos reportagens sobre o caso, referentes ao valor, sobre a licitação em si, mas enfim, a gente já consegue ver aí mais problemas referentes então agora à concessão. A gente só espera que o serviço não seja interrompido ou então seja prejudicial à população, que não tem nada a ver com isso. Afinal, paga a sua conta e merece ter o serviço de qualidade chegando em casa. Olha só, o Detran informou, gente, que termina agora no dia 31 de dezembro, ou seja, na próxima terça-feira, o prazo de licenciamento anual de 2024 dos veículos com finais de placa 0 e 9. Para os veículos com finais de placas 1 e 2, o prazo acabou no dia 30 de setembro. Para os veículos de finais de placa 3, 4 e 5, foi no dia 31 de outubro, e para os veículos 6 e 7, no dia 30 de novembro. O prazo, a gente lembra, ele segue até o dia 31, mas isso porque foi prorrogado. O licenciamento ele é 100% digital. Para obter o documento de 2024, é necessário pagar a guia de regularização de taxas, o GRT, obtida no site do Bradesco. Este ano, para o licenciamento, também é preciso quitar o IPVA, um imposto sobre propriedade de veículos automotores, e as multas de trânsito vencidas. Após a compensação dos pagamentos, o documento digital de licenciamento, chamado CRLVE, fica disponível para o usuário no posto digital, que pode ser acessado no site do Detran ou no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, assim como na Secretaria Nacional de Trânsito, a Sinatran. O primeiro passo é se registrar, fazer uma conta no gov.br, portal do Governo Federal, para a documentação em geral. Quem preferir pode solicitar a impressão do CRLVE em papel A4 em um dos postos de vistoria do Detran. Lembrando, é sempre importante conferir agora nessa reta final o horário de funcionamento dos postos do Detran por conta dessas festas de fim de ano. Mas, inclusive, a gente vai trazendo atualizações para você. Não deixe, então, de verificar ali se tem alguma pendência, algo do tipo, até porque a gente lembra que o Detran, inclusive, esse ano retomou a taxa, olha só, né, gente? A taxa de emissão do CRLV é impressionante, né? A pessoa tem que pagar R$80, basicamente, é 79 alguma coisa, para emitir um documento que ela já está pagando. É impressionante. Então, se você, por exemplo, está em casa nos acompanhando, pagou o IPVA desse ano, 2024, 2023 também, é importante lembrar isso. Antes dessa decisão judicial que fez voltar esse valor, é necessário entrar no site e fazer esse pagamento da taxa, tá, gente? É importante isso, porque senão ele fica pendente e você não vai conseguir fazer a emissão do 2024 para você que ainda não fez o pagamento na data. Então, verifica lá se você, mesmo que já tenha pagado o IPVA, o CRLV, né, a Guia de Regularização de Taxas do ano passado, teve um acréscimo por conta disso, então deve ter lá uma pendência de 78 e alguma coisa para você pagar. Não deixa de conferir, até porque a gente está nesse período de festas de fim de ano, muitas pessoas utilizam a estrada para viajar e tudo mais. Imagina só, né, ter o veículo aí apreendido, ou então passar numa blitz, não conseguir terminar a viagem porque o carro está irregular. Sempre importante tomar cuidado aí, verificar todas as pendências, não só de documento, mas também do próprio veículo. O setor de tecnologia, a gente fala sobre Teresópolis mais uma vez, é um dos segmentos que mais cresceram no Brasil e no mundo. Em Teresópolis, os números são bastante positivos, com 42 novas empresas instaladas, o que totalizou 387 empresas em tecnologia da informação ativas no município, e um aumento de mais de 15% no faturamento, que subiu de R$ 408 milhões para 473 milhões em 2024. Em 2019, por exemplo, o faturamento do setor de TI em Teresópolis chegou a 160 milhões. Esse número subiu progressivamente esse ano, o que representa um crescimento aí de 195,63% quando analisado 2019 e 2024.
O levantamento é da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, com dados extraídos do sistema de nota fiscal de Teresópolis. A cidade, a gente lembra, em conjunto com Petrópolis, Nova Friburgo e Areal, fazem parte do Serratec e foram eleitos nas últimas semanas 9 representantes titulares e respectivos suplentes das cadeiras destinadas a linguagens artísticas ao patrimônio histórico. A transversalidade às instituições culturais, os eleitos tomaram posse, inclusive, e a gente vai trazendo todas essas atualizações para você aqui no Correio Petropolitano Debate. Fato é, tecnologia, gente, é importantíssimo. A gente sabe que hoje a tecnologia está aí como uma principal ferramenta, principalmente para a inserção no mercado de trabalho de jovens. A gente sabe que ainda é necessária uma demanda muito grande de mão de obra, mas ainda há poucos profissionais capacitados. Então, se você gosta desse setor, tem interesse, não deixe de buscar uma qualificação profissional para você conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Um ramo que, além de ter muitas vagas disponibilizadas, tem uma remuneração bacana. Não deixe de aproveitar. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco com uma entrevista para você. Não sai daí, a gente volta já já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe.
chamada Composição Domiciliar e dos Óbitos Informados. Trata de uma publicação dos resultados do universo do Censo Demográfico 2022. A composição domiciliar é construída a partir da variável de condição do domicílio. O que é a condição do domicílio, né? A condição do domicílio ela é a pergunta sobre a relação de parentesco ou de convivência de cada um dos moradores com a pessoa responsável pelo domicílio. E a gente chamou essa forma de organização dos moradores, né, das relações entre si, de unidade doméstica. Um pouco para diferenciar da ideia de domicílio, né? Quando a gente fala em domicílio, a gente está tratando principalmente da estrutura física, né, da moradia. Quando a gente está falando em domicílio, principalmente a gente fala de, né, moradia. E no caso de, para ter um termo que se diferencia, né, dessa ideia de moradia, então a gente estamos utilizando agora o termo unidade doméstica, né? E essa análise é restrita aos domicílios particulares, né? A gente não está tratando de domicílios coletivos, né, já que as formas de organização já não obedecem uma lógica assim de doméstica em si, né? A ideia de domicílio coletivo é mais uma questão existe uma certa institucionalidade, regras de convivência diferentes do âmbito que ocorre na esfera doméstica, né? Assim como já vinha sido observado, né, nos resultados sobre as características do domicílio divulgados anteriormente, né, também observamos um aumento bastante expressivo da quantidade de unidades domésticas, né, em relação ao que tinha sido observado em 2010. Então, passamos de 57 milhões de unidades domésticas para mais de 72 milhões de unidades domésticas nesse período. Da mesma forma que ocorria também, né, em relação ao número médio de moradores, né, o número médio de moradores, né, também apresentou uma queda bastante expressiva. Então, atualmente, cada unidade doméstica tem uma média de 2,8 moradores, né? Em termos de sexo da pessoa responsável pelo domicílio, tivemos um aumento bastante grande das mulheres como responsáveis, né? Embora os homens ainda sejam maioria, né? Mas é uma maioria por uma pequena margem, né? Já estamos num contexto assim, de quase 50-50, né? Então 49% das unidades domésticas, né, tem mulheres como responsáveis, cerca de 51% tem homens como responsáveis. Já temos em várias unidades da federação, né, mais mulheres responsáveis do que homens responsáveis, algo que a gente não via em 2010. Em 2010, a proporção era de cerca de 61% de homens responsáveis, né, e 39% de mulheres responsáveis. Em relação às unidades domésticas, né, a principal relação das pessoas, né, quando a gente observa a relação de parentesco ou de convivência das pessoas com a pessoa responsável, né, a gente observa que a grande maioria das pessoas está concentrada principalmente nas categorias, né, de responsável, cônjuge e filhos. Certo? Filhos seja do casal, né, ou de apenas um dos membros do casal. Certo? Em relação à presença, né, aos arranjos, a forma como se dão esses arranjos, né, a gente observa que houve um crescimento bastante expressivo daqueles arranjos em que não existe a presença de filhos, né, no domicílio. Então, aqueles arranjos em que houve um aumento muito grande das unidades domésticas sem filhos, né, em relação a 2010. Então, a gente observou tanto um aumento grande dos unipessoais, quanto um aumento grande também dos casais sem filhos, né, aqueles arranjos tomados por responsável, cônjuge e sem a presença de nenhum dos filhos. Ainda, em relação àqueles arranjos que possuem filhos, né, ainda eles representam mais de 55% do total, né, das unidades domésticas. Aquelas categorias, né, em que existe um filho que não é de algum dos membros do casal, né, teve uma ligeira diminuição, e aqueles arranjos que são os monoparentais, né, que é formado pela pessoa responsável e filho e sem cônjuge, né, ele teve uma
uma oscilação muito pequena, né? Permaneceu praticamente constante em relação a 2010. A queda dos arranjos com filho foi muito concentrada principalmente naqueles em que existe o filho somente filhos de ambos, né? Tanto do responsável quanto do cônjuge. Então a gente vê um crescimento entre aqueles arranjos em que existem filhos, a gente vê que existe um crescimento daqueles em que existe a ideia de reconstituição de famílias, né? Então, em relação às unidades domésticas com responsável e cônjuge do mesmo sexo, o que a gente observa em relação a 2010 é um grande aumento. Embora eles ainda representem uma parcela muito pequena da população, eles tiveram um crescimento bastante expressivo, né? Eles passaram de cerca de 0,1% em 2010 para um pouco mais de 0,5% agora em 2022. Então, esses arranjos eles passaram de cerca de 60 mil em 2010 para 391 mil em 2022. Em relação à cor ou raça do responsável, então, como já vínhamos observado com relação aos dados de cor ou raça da população como um todo, né, 2022 foi um marco, né, que pela primeira vez o total de pessoas pardas superou, né, o total de pessoas brancas na população brasileira. Esse mesmo fenômeno foi observado também em relação à cor ou raça dos responsáveis. Então, vimos agora que pela primeira vez também o total de responsáveis de cor ou raça parda supera o total de brancos. Em relação à idade dos responsáveis pelo domicílio, a gente observou principalmente, né, um aumento grande da proporção dos responsáveis com 60 anos ou mais de idade, né, responsáveis idosos. Isso também é um reflexo do envelhecimento da população, da participação desse segmento etário também em relação à população total. Os responsáveis, as pessoas responsáveis, né, embora o crescimento maior tenha sido observado entre as pessoas mais velhas, ainda a principal parcela que concentra mais responsáveis é aquela de idade entre 40 e 59 anos de idade. Em relação à idade dos responsáveis, mais de 2/3 dos responsáveis pelos domicílios têm mais de 40 anos de idade, né? Então, a proporção de responsáveis por domicílio com idade superior a 40 anos de idade é de 67,3%. E desses, né, 40,1% estão no intervalo entre 40 e 59 anos de idade, e 27,2% estão acima de 60 anos de idade. O grupo de 60 anos ou mais de idade foi aquele que mais teve um crescimento, né, em relação ao que foi observado em 2010, refletindo também esse aumento do envelhecimento da população, né, que ocorreu, né, ao longo desse último período. Dentre as espécies de unidade doméstica, aquela que tem a maior proporção atualmente é a nuclear, né? Então, a gente tem 64,1% das unidades domésticas sendo nucleares. Mas o maior crescimento se deu, sobretudo, entre as espécies unipessoais, né, que hoje representam 18,9%, em 2010 eram 12,2%. Entre as faixas etárias de responsável, né, aquela que tem a maior presença de unipessoais, né, são das pessoas mais velhas, né, das pessoas idosas. Então, essa divulgação do Censo Demográfico 2022, o tema de óbitos informados pelos moradores dos domicílios, ela é um quesito que a gente pergunta para quem atende, né, para quem responde ao censo demográfico, se alguma pessoa que vivia naquele domicílio faleceu. Então, a gente capta a informação do sexo da pessoa que faleceu,
da idade da pessoa quando ela faleceu e quando ocorreu o falecimento dessa pessoa. Em 2010, a gente perguntou quando a pessoa havia morrido, considerando os últimos 12 meses em relação à data de referência do censo, que é o clássico dessa pergunta sobre óbitos. No censo de 2022, a gente ampliou o período de respostas, porque 12 meses antes do censo, a gente já está no momento da crise por Covid, crise, né, sanitária e de óbitos por Covid. E então, a gente ampliou também esse prazo para que as pessoas pudessem relatar os óbitos ocorridos antes da pandemia de Covid e durante a pandemia de Covid, para que os pesquisadores pudessem analisar e investigar se a partir desses óbitos a gente poderia fazer cruzamentos com as variáveis sociodemográficas que o censo demográfico traz para a gente. E somente o censo demográfico traz essas informações. Quando, em geral, se trabalha com mortalidade do Brasil e dos estados, a gente não usa o total de óbitos captados pelo censo. Então, os óbitos do censo são exatamente para fazer o cruzamento com outras características daqueles domicílios onde uma pessoa veio a óbito. Então, quando a gente faz os indicadores, a gente recorre aos dados dos registros de óbitos, né? Seja o registro civil, seja o Ministério da Saúde, com os dados de óbito. Então, e por que a gente não usa os dados do censo diretamente? Porque a gente já reconhece que esse dado vem com uma subdeclaração dos óbitos ocorridos. Primeiro, que a gente está perguntando para as pessoas que ali estão respondendo se ocorreu algum óbito e quando ele ocorreu. Isso pode causar algum erro de memória do respondente, né? Ele pode ter ocorrido nos últimos 12 meses, mas também pode ter ocorrido nos últimos 15 meses e nem sempre essa informação é precisa, né? E, além disso, a gente perde os óbitos das pessoas que moravam sozinhas, vieram a óbito antes do censo, então não estão ali, não tem ninguém ali para dar essa informação sobre o óbito naquele domicílio, porque aquele domicílio desapareceu, né? Então, a gente já espera, então, uma certa subdeclaração das informações, mas elas ainda servem para fazer relacionamento com outras variáveis do censo demográfico. Bom, e o que os óbitos do censo mostram para a gente, e a gente também vê isso nos dados dos registros, é a sobremortalidade masculina em relação à mortalidade feminina. Então, o número de óbitos de homens é sempre maior o número de óbitos de mulheres, isso em todos os grupos etários, desde 0 ano até 79 anos de idade. E depois disso, a gente vê o número de óbitos de mulheres maior que o número de óbitos de homens. Então, eu vou explicar. Quando as criancinhas são muito pequenininhas, os bebês, os óbitos vão estar concentrados, óbitos de homens e de mulheres, concentrados nas idades muito pequenininhas, perto de 0 ano, primeiro mês. E a gente, à medida que o Brasil se desenvolve, a gente consegue reduzir as causas de morte desse grupo pequenininho, resultando muito mais em óbito por uma causa congênita do que, de fato, o ambiente onde essa criança vive, as condições de sobrevivência dessas crianças, mais os óbitos vão estar concentrados nas idades de 0 ano. Então, aí a gente vê que tem um percentual de óbitos maior do que, por exemplo, as idades de 4 anos, 5 anos, 9 anos de idade. Com o passar dos grupos etários, com o passar da idade, na verdade, a gente vê logo a partir de 15 anos, 19 anos, um aumento do número de óbitos de homens em relação ao número de mulheres. São nessas idades, de 15 a aproximadamente 40 anos, 39 anos de idade, que os óbitos masculinos são bem maiores que os óbitos femininos. E isso está relacionado às causas externas, às causas violentas que a gente chama, que afetam muito mais os homens do que as mulheres. Mas em todos os grupos etários, então, o número de óbitos é maior para os homens. E com isso, uma vez que a gente vê que mais homens, né, um número maior de homens, nasce mais homem que mulheres, aproximadamente 5-4% a mais de homem que mulheres, mas eles morrem mais ao longo da vida. Então, quando chega, por exemplo, por volta de 79, 80 anos de idade, a população feminina sobrevivente é maior do que a população de homens. Então, a partir desse grupo etário, a gente já começa a observar um número maior de óbitos femininos em relação aos óbitos masculinos. Na idade de 20 a 24 anos, no Brasil, há 371 mortes
de homens para cada 100 mortes, para cada 100 mulheres que morrem. Então, a gente vê aí, esse é o grupo etário em que a sobremortalidade masculina é maior do que a feminina, ou que o número de óbitos de homens é muito maior que o número de óbitos femininos. E quando a gente avança nas idades, a partir de 80 anos de idade, a gente já vê uma razão de sexo dos óbitos menor do que 100, indicando que há mais óbitos femininos do que os óbitos masculinos. Então, por exemplo, o ápice dessa razão de sexo dos óbitos é de 371 óbitos de homens para cada 100 óbitos de mulheres, enquanto aos 85 a 89 anos de idade, por exemplo, há 81 óbitos masculinos para cada 100 óbitos femininos. Ou seja, é uma idade que há mais óbitos de mulheres do que de homens. Então, quando a gente observa a razão de sexo dos óbitos para cada unidade da federação, as UFs do Norte, elas apresentam a maior razão de sexo, ou seja, por exemplo, no Tocantins, há 150 óbitos de homens para cada 100 óbitos de mulheres, enquanto para o Brasil, essa razão de sexo dos óbitos é de 119 homens para cada 100 óbitos de mulheres. Então, considerando os últimos 12 meses, um período dos últimos 12 meses em relação à data de referência do censo, que é o período mais clássico para essa pergunta sobre o óbitos que ocorreram nos domicílios, o censo demográfico captou 1.326.200 óbitos, sendo 54% de óbitos masculinos e 46% de óbitos femininos. Então, tive um percentual maior de óbitos entre os homens do que entre as mulheres. Quando a gente analisa os grupos etários, a diferença por sexo entre os grupos etários, entre 15 e 19 anos, entre 19 anos e 34 anos, 35 anos, é onde se concentra a maior diferença no número de óbitos entre homens e mulheres. E esse grupo etário, ele é afetado, esses óbitos, né, a razão de morte desses óbitos, as causas de morte desses óbitos estão relacionadas a mortes violentas ou de causas externas que afetam muito mais os homens do que as mulheres. A gente pode dizer de homicídio, acidente de trânsito, ou óbitos violentos de alguma forma. Afetam muito mais os homens do que as mulheres.